Amém. Abra sua Bíblia novamente no texto de Gênesis. Gênesis, no capítulo 1, o versículo que eu li, três versículos que eu li no começo, eu gostaria que você abrisse. Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Versículo 28. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Lá no verso 31 agora. Viu Deus tudo o que tinha feito e que era muito bom. Repita: e era muito bom. E houve tarde e manhã, esse foi o sexto dia. Vamos orar? Meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Que a Tua palavra, que é a verdade, seja sobre os nossos corações. No nome de Jesus. Amém e amém. O texto que nós lemos, o texto de Gênesis, capítulo 1, quando fala da criação do homem que aconteceu no sexto dia. No sétimo dia, como os irmãos sabem, Deus descansou, Ele contemplou a sua criação. O descanso de Deus é uma declaração de que Ele contemplou a obra feita e se alegrou com ela. O texto, então, mostra que no sexto dia, Deus completa a obra da criação, criando o homem e a mulher, e ele cria a instituição família. Pode ver que no verso 28, ele declara sobre a ordem que foi dada, foi frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra. Ou seja, tenham filhos, constituam família. E esse era o ambiente no texto onde o Senhor estabelece o plano. No domingo passado, nós falamos sobre o dia das mães, nós ministramos sobre esse assunto, sobre a ótica da Trindade, que aqui na criação a Trindade estava presente, e ela compartilhou, Deus compartilhou as suas características, no nível menor, mas compartilhou. Hoje eu quero falar com você sobre esse ambiente em que a família foi constituída, de forma que você, ao final, saia daqui entendendo tudo que você vê fora daquilo que Deus constituiu aqui, deve encher o seu coração com um anseio para que aquilo que está na Escritura venha sobre aquilo que está diante de você. Aí eu estou falando das diversas situações familiares onde as pessoas, na sua caminhada por causa do pecado, têm adotado uma visão diferente. Eu quero aqui observar primeiro com você que no capítulo 1 Deus está falando de uma forma geral. Ele fala que Ele constituiu, Ele criou o homem e a mulher, mas Ele não estabelece como Ele criou. Isso está no capítulo 2. O capítulo 2, o objetivo do capítulo 2 é mostrar como Ele criou o homem e a mulher e como Ele constituiu a família a partir do casamento. Tudo isso no capítulo 2. O capítulo 1 vai tratar de levantar o que Deus criou em cada dia, e no último dia da sua criação Ele cria o homem. É aquele entendimento que está no versículo 1, onde no princípio criou Deus os céus e a terra
era sem forma e vazia. Como você bem sabe, não existe absolutamente nada que seja sem forma. Tudo tem uma forma, ainda que seja uma forma esquisita, diferente, ou absolutamente fora do padrão que deveria ser, que foi idealizado, né? Por exemplo, a pessoa constrói uma casa e talvez na construção, ela no meio do caminho houve modificações e não saiu conforme o projeto inicial. Mas tem uma forma, nada é sem forma. Mas quando o texto de Gênesis 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma, está dizendo que a terra não estava da forma que Deus iria deixar. E aí ele faz essa obra em 5 dias, ele completa essa obra com o 6º dia, com a criação do homem e da mulher. A terra foi construída para o homem, para ser o local de habitação do homem e da mulher. Então, no texto você vai encontrar, era sem forma e era vazia. A terra foi preenchida, ela se tornou agora preenchida. Ela não está mais vazia, porque Deus criou Adão e Eva. Então, na primeira parte, no capítulo 2, Deus cria o homem. Versículo 7, conforme já ouvimos na semana passada, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Falamos sobre isso, sobre a constituição perfeita, a união perfeita. Deus iria exigir do homem que ele tivesse comunhão com ele. Deus iria ansiar por essa comunhão. Conforme no próprio texto do capítulo 2, Deus vinha na viração do dia falar com Adão. E essa comunhão seria algo automático, porque Deus colocou do seu fôlego em Adão. Você quer ver uma prova disso? Você pode até encontrar uma pessoa que não crê em Deus, mas ela acredita que existe uma força superior. Você pode até encontrar alguém que não crê em Deus e nem em uma força superior, mas você vai ver traços de que ela crê em alguma coisa espiritual. Você vai encontrar traços. Ainda que ela diga que ela é cética, não acredita em nada, e aí, é claro, isso é muito abrangente, tem muitos segmentos de ceticismo, mas eu estou falando sobre Deus criou o homem, compartilhou com o homem o espiritual que partiu dele, o fôlego que partiu de Deus para o homem. E isso é por isso que nós encontramos, não é? Você vai encontrar pessoas que têm um fascínio por questões espirituais, mistérios espirituais, filmes de terror, por exemplo, e se esses filmes são baseados em fatos reais, a pessoa fica impressionada, que coisa! E aí você encontra também pessoas que têm até bastante medo de tudo isso, porque acredita que existe um ambiente espiritual. Isso tem origem na constituição de Deus. O homem é um ser espiritual e ele, em essência, foi criado assim. Muito bem. E aí, é claro, eu estou falando de pessoas que não conhecem a Escritura e que não voltaram para Deus, que é a sua origem. Muito bem. Então, no capítulo 2, a partir do verso 18, Deus vai falar sobre a constituição familiar, quando ele cria a mulher a partir do homem. O versículo 18, é a primeira vez que Deus fala, não é bom. Não é bom. Deus fala a palavra não é bom. A frase não é bom. E diz assim o verso 18, disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei para ele uma ajudadora que lhe corresponda. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus,
e trouxe ao homem para ver como lhe chamaria. E o nome que o homem deu a todo ser vivente, esse foi o nome. Assim o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e todos os animais do campo. Mas para o homem não se achava adjuntora que lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Então tomou o Senhor Deus uma de suas costelas e fechou a carne em seu lugar. Aqui o texto, logo no versículo 20, quando Deus traz os animais para que ele dê nome, o texto dá a entender que esses animais vinham em conjunto, como se fossem os casais desses animais, a fêmea e o macho e a fêmea. E ele fez isso não só para Adão dar nome, mas para trazer ao entendimento de Adão, ao que dá a entender o texto, que existe o sexo oposto, existe uma completude entre dois seres. E aqui não se achou algo semelhante ao homem. Então Deus faz com que ele adormeça. Normalmente a gente chama que aqui foi a primeira operação e foi sem anestesia, né? O Senhor Deus fez o homem adormecer para tirar um pedaço. Há quem diga que Deus fez ele adormecer para ele não dar palpite, né? Para ele não falar nada. Mas isso tudo é conversa, né? Isso tudo é história. Ninguém perde a oportunidade de dar um pitaco, né? De falar alguma coisa. Mas Deus fez o homem adormecer e ele tira a costela, constitui a mulher. Mais uma vez, Deus exercita a união perfeita, não é? A união perfeita, porque ele vai dizer ao homem para ele estar junto de sua mulher e a mulher junto ao homem. Então ele tira um pedaço do homem e faz a mulher, e ele cria então em essência um anseio da mulher pelo homem e o anseio do homem pela mulher. Constituição perfeita. Preste bem atenção. Muito importante isso. Quando você pensa em casamento, o que vem à sua mente? Se eu dissesse assim, feche seus olhos, não é? Você pode fechar os seus olhos? E aí eu vou dizer a palavra, casamento. O que é que vem à sua mente? Eu digo a você, pode abrir os olhos, olhe para mim. Eu digo a você que talvez aí na sua mente veio a imagem dos seus problemas e o seu casamento. E não tem um casamento que já não passou problemas e até mesmo problemas sérios. Eu não estou falando de pecados, mas de problemas de relacionamento que causou talvez quase o final do casamento. Talvez na sua mente veio casamentos que na sua família se desfizeram. E essas imagens que se formaram são as imagens que assombram a vida de muita gente. Assombram como assim? Para os irmãos terem uma ideia, eu mudei nos últimos 18 anos. Quem recebeu o curso de noivos comigo no começo, não é? Você que está casado e aqui, se quiser o upgrade do curso, depois a gente marca, né? Quem eu ministrei lá no começo do ministério, quiser depois que a gente marque para ter outra parte, porque o curso de noivo mudou muito. E está mudando cada dia, porque as pessoas, os problemas são cada dia mais complexos. Para você ter uma ideia, no curso de noivos, o último estudo que eu ministrava era o assunto, o nome do homem no último nome, como o último nome da esposa. Esse era o último nome, o último assunto que eu estudava.
Nesse estudo, normalmente nós estabelecíamos o entendimento do porquê que o nome do homem tem que estar no final do nome da mulher, sobrenome dele. Por que eu tenho que dar esse estudo hoje como o primeiro estudo? Agora, irmãos, eu tenho que ministrar o primeiro estudo, tem que ser esse. Porque cresce cada dia, no meio das igrejas, no meio dos crentes, quem acha que não tem problema usar o nome ou não. Aliás, não usar o nome do esposo, o último nome, como último nome. Cresce. E nessa hora, normalmente, eu procuro mostrar, primeiro, o porquê dessa lei que permitiu que não se colocasse o nome. Ela tem uma origem nefasta. Nefasta porque, como diz o carioca, sinistra, né? Por que que tem uma origem sinistra? A imagem, a faceta, aquilo que é apresentado não, isso é porque nós precisamos diminuir a burocracia nos tribunais. Muito bonito isso. Não, isso é porque depois que essa lei foi idealizada, nós temos o dinheiro público muito bem administrado, houve muita economia. Outra coisa que eu morro de rir, na hora que eu estiver triste, eu vou lembrar disso para dar uma risada. Né? Como assim? Nada disso. Se você for estudar sobre a origem da lei e a história do Brasil, você vai descobrir que há um outro objetivo, e é espiritual. Por quê? Porque todas as leis idealizadas dos países têm sua origem na Escritura. Tem como base a lei que foi dada ao povo de Israel. Até hoje, se você quiser se formar no curso de Direito, você terá que estudar a formação das leis sob a ótica bíblica, da lei mosaica, e que influenciou a lei romana, e Roma, tendo o seu poder espalhado por todas as nações, que foi uma grande nação, que tomou o governo para si, influenciou as nações com a sua organização. A República tem origem em Roma, o Senado tem origem no Senado de Roma. Muito bem, então, se essa lei existia, ela existia com fundamento. E aí é o momento em que, diante do casal, junto com o casal, agora, eu mudei agora recente, eu preciso estudar com eles o que a Bíblia diz sobre isso. E aí, em rápidas palavras, e aí para abençoar você e sua família. Deus compartilhou uma letra do nome dele. É engraçado que o homem, ele compartilha o último nome. Deus só precisa compartilhar uma letra. E ele fez aliança com Abraão. Abraão chamava-se Abrão. E ele passou a se chamar Abraão, uma letra do chamado tetragrama, que é o nome de Deus no texto hebraico. E quando ele fez isso, ele entrou em aliança com Abraão, e por gerações e até hoje, Deus leva muito a sério a aliança dele com a nação de Israel. Até hoje. Quando se faz aliança, se fundem as duas partes. E não existe aliança sem compartilhar nome. Pastor, mas e aí? Olha só o poder do nome compartilhado. Quem venceu na cruz do Calvário? Jesus Cristo. E quando nós oramos, nós temos que orar em nome de Jesus. Nós temos que proferir, Senhor, eu te peço isso em nome de Jesus. Por quê? Porque nós estamos aliançados com Deus por meio da vida de Cristo e seu sacrifício. E aí,
as autoridades do nosso tempo idealizaram uma lei que diz que o nome não tem problema. Precisa não. Precisa não. Quando há Bíblia, irmãos, eu poderia ficar aqui muito tempo falando sobre o nome e o poder do nome, mas para mim as maiores informações que nós temos que ter é que se o nome não tem problema, por que é que temos o nome de Jesus sobre as nossas vidas? Ou seja, o nome continua em voga. Quando nós formos recebidos, quem vai vir buscar é Jesus. E nós, a noiva, seremos recebidos. Se o nome do noivo não tem valor, porque é então que Jesus, o noivo, vai vir buscar a noiva. E aí você imagina no nosso tempo, noivas que não querem receber o nome do noivo. Deu para entender aí? Quem está entendendo? Pouca gente está entendendo, irmãos. Eu vou começar tudo de novo. Metade está entendendo. Olha só. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas querem viver para si mesmas. E tão para si que não querem, não se preocupam com um dos valores mais sérios da Bíblia, se não é o mais sério, que é a aliança. A aliança. Irmão, ser uma só carne é um negócio tão forte, tão forte. Eu e minha esposa, por exemplo, tem dias, que a gente vai fazer alguma coisa, quando eu vou falar, diz, rapaz, eu já ia falar isso contigo. Rapaz, tem umas histórias, Tem umas histórias para contar, coisas assim, extraordinárias, mas porque é aliança, uma só carne, fundidos fomos um com o outro. Tem problema? Claro, meu irmão, até a volta de Cristo nós vamos lutar dia e noite para sermos como Cristo é. Se você deixar de ser como Cristo é, se você largar o anseio de ser como Cristo é, você vai gerar problema para a sua esposa e a sua esposa vai gerar problema para você. Porque você saiu do padrão que traz paz e quis voltar para o padrão do pecado. Então, esse ambiente aqui é o ambiente que tem que vir à sua mente. Quando você proferir o nome casamento, sabe o que é que tem que vir à sua mente? Esse ambiente aqui. E eu encerro lendo essa passagem, por gentileza, versículo 22. Capítulo 2, verso 22. Então, da costela dos que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e a trouxe ao homem. É essa imagem que vai vir à sua mente. Diga amém. Disse o homem, Deus trouxe ao homem. Olha o que o homem disse. Disse o homem, esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Note, serão os dois uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Muito bem, eu não vou ler essa parte que é da queda, mas no capítulo 3, você vê a queda do homem e da mulher. O que aconteceu com a queda? O homem passou a culpar a mulher pelo pecado, a mulher passou a culpar o diabo. O homem jogou para a mulher jogou para o diabo a culpa. E aí você já conhece a história. Só problema, porque o pecado entrou. Quando você proferir a palavra casamento, você deve lembrar de Adão e Eva, que foram constituídos na harmonia da presença de Deus. E se lembrar que casamento é para estar na presença de Deus, mediante a obediência do Senhor. Quando você fechar os seus olhos e lembrar da constituição família,
Não se lembre das catástrofes. Não seja influenciada pelas tristezas que você talvez passou. Talvez você está aqui hoje e você sofreu horrores por causa de casamentos e casamentos. Como assim? Se você foi filho de um casal que se desfez o casamento, depois sua mãe ou seu pai, você morava com um ou com outro, e ele veio ter outro casamento e outro casamento. Meus irmãos, são tantas histórias que se ouve. Eu não estou falando para você, eu nem sei da sua vida. Eu estou falando de uma forma geral, por favor, não estou falando aqui algo para expor ninguém, eu não observo isso. Mas eu quero dizer para você que ainda que as dores em decorrência desses problemas vieram, isso não pode, não deve determinar o seu futuro. O que eu já encontrei, irmãos, de pessoas que diziam, eu não sei se eu quero me casar. Aí por trás disso tem uma história triste para contar. Até rima, né? O que é que tem que vir à mente da pessoa? Tem que vir à mente que Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Só que quando Deus disse isso, o homem estava na presença de Deus. Portanto, você, mulher, procure um homem de Deus para se casar. E quando a mulher foi constituída, foi na presença de Deus que ela foi constituída. O texto diz que Adão faz uma declaração, este é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Sabe o que ele estava fazendo? Essa agora é minha mulher, eu a tomo para mim, como que abraçando, e assim o nome do homem faz com a mulher. Meu irmão, minha irmã, preste bem atenção. Não existe uma casa bem cuidada se a pessoa não decidir que é dela e ela vai cuidar, porque é dela e ela tem que cuidar. Você não vai ver isso. Aliás, se você conversar com proprietários de residência que alugam casa, você não vai encontrar um que não tem aborrecimento do que, rapaz, eu aluguei, destruiu a minha casa. Quem aqui já ouviu essas histórias? Por quê? Porque não era dele. Só um crente de verdade ou uma pessoa com valores para respeitar o que é dos outros. É ou não é, irmãos? Mas aí a pessoa, na sua maioria, numa cultura difícil que se encontra às vezes, ela não está nem aí. Pois é, sabe por que ela não cuidou direito? Porque não era dela. Assim é o casamento. Nós temos que assumir o matrimônio. Nós precisamos assumir o compromisso com a família, porque quem tem compromisso, cuida, zela. Pastor, mas eu sou difícil, eu sei, mas você agora, porque você tem um compromisso, você vai buscar a Deus, você vai pedir a Deus, Senhor, entra na minha vida, muda a minha história, transforma meu coração. Eu quero ser influenciada pela presença do Senhor, pela palavra do Senhor, pela constituição da família conforme a Escritura. Irmãos, Gênesis capítulo 1 até o final do capítulo 2 deve influenciar as nossas vidas. Eu vou buscar ter a minha vida na presença de Deus como Adão tinha. Porque em Cristo Jesus nós temos isso. Em Jesus Cristo o pecado do homem foi perdoado. A quebra da comunhão que o pecado trouxe foi retirado por Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e Ele o fez na cruz do Calvário. Portanto, se o pecado tem perturbado a sua vida e sua família, se converta a Cristo Jesus, decida segui-lo, obedecê-lo, é claro, mediante a palavra de Deus no seu coração. Você agora passará a ter o auxílio do Senhor para ir com você. Família, irmãos, e eu quero convidar você a orar. Se você está aqui hoje com uma história triste que tem influenciado a sua vida, lance fora essa história. Essa história não vai mais influenciar você. Pastor, o senhor não conheceu o meu ex-marido, o senhor não conheceu, pastor, quem destruiu a minha casa, o senhor não tem ideia, dói muito. Meu irmão, minha irmã, preste atenção, doeu mesmo, foi a cruz do Calvário e Jesus assumiu a cruz para te libertar. Portanto, seja influenciado pelo maior exemplo que nós temos, é o Senhor Deus que nos ama e deseja tomar as nossas vidas em suas mãos.
seja influenciado pela Escritura. Deus constituiu a família mediante sua presença. Sim, entrou o pecado e bagunçou tudo, mas o pecado foi vencido por Jesus Cristo, e Ele te apresenta essa oportunidade de ser uma nova pessoa. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Meu Pai, toma em tuas mãos cada família aqui constituída. Olhe para aquelas que ainda serão, os jovens que estão aqui, Senhor, que ainda não são casados, que não estão casados, talvez ainda nem namora. Meu Pai, eu te peço que o Senhor limpe de seus corações toda a má influência das histórias difíceis que eles carregam ou carregaram até aqui. E eu te peço, Senhor, que a tua palavra, que é a verdade, a história genuína, que o Senhor desenhou para o homem, seja influência sobre a vida dos jovens, seja influência sobre a vida desse casal que está à beira da ruína. Que esse casal hoje decida retomar a sua vida espiritual, ou começar a vida espiritual em Cristo. Nós oramos, Pai, pedindo que o Senhor converta este coração endurecido, cheio de mágoas, cheio de dores, que o Senhor sare este coração, meu Pai, e que a família, o maior bem que o Senhor constituiu na terra, vença em Cristo Jesus. Nós oramos assim, Pai, pedindo a renovação das forças desse cansado, dessa pessoa que está exausta, que está cansada, que já não sabe mais o que fazer. Renova o seu ânimo,